T.S. Eliot, gente, ele recebeu o Prêmio Nobel de Literatura na década de 40, se não me falha a memória, em 1948. E ele fez essa poesia maravilhosa. Eu vou ler ela em inglês porque ela é bonita em inglês, mas depois eu vou traduzir, tá? Ele diz assim: Where's the life we have lost in living? Where's the wisdom that we have lost in knowledge? Where's the knowledge we have lost in information? Né? Onde está a vida que nós perdemos no viver? Onde está a sabedoria que nós perdemos no conhecer ou no conhecimento? Né? E onde está o conhecimento que nós perdemos na informação? Que poesia maravilhosa, né? Que coisa, que poema lindo. É um trecho de um poema do T.S. Eliot em que ele vai falar sobre justamente a crise da modernidade. A modernidade criou uma ruptura entre ser e conhecer, entre a informação técnica e o controle técnico e cognitivo da realidade e a relação entre cognição, epistemologia e a própria existência. Ou seja, o conhecimento presta pouco serviço para a vida propriamente dita e presta um enorme serviço para o controle técnico da realidade. Isso é um problema, isso é uma ruptura, né? Há uma cisão entre o intelecto que nos foi dado por Deus como dádiva e aquilo que nós deveríamos fazer com esse dom que Deus nos deu. Então existe aí uma relação de ruptura entre existência e conhecimento, entre sabedoria e informação. É isso que T.S. Eliot está tratando aí, basicamente, nessa poesia. E esse vai ser nosso desafio aqui nessa jornada. Eu quero até mostrar para você aqui, basicamente, a nossa caminhada, por onde ela vai acontecer, né? O nosso itinerário aí vai ser uma introdução, depois nós vamos tratar a sabedoria na Bíblia hebraica, a epistemologia sapiencial e coração e conhecimento. Lembrando que essa aula ela é mais densa, a segunda é mais relax e a terceira vai voltar a ser densa porque esse é um tema fundamental para a nossa jornada. Afinal de contas, nós queremos uma epistemologia que esteja aí, né, fundada, ou seja, ela esteja estruturada dentro das escrituras, né? É o nosso pano de fundo, é o nosso chão, né, teológico para a gente caminhar. Então, pessoal, vamos começar o nosso papo aqui. Olha, na busca pelos contornos de uma epistemologia, que é o nosso trabalho aqui, né, que seja fundamentalmente cristã, é sempre importante e necessário a gente recuperar as fontes do nosso depósito de fé. Nós já falamos sobre isso, como que a fé cristã e a revelação especial contribui para a formação de um depósito da fé, um depositum fidei, né, que a gente já viu que é o lugar de onde acontece de onde opera essa comunidade epistêmica chamada igreja. Tá? A igreja, o cristianismo histórico, é o depósito da fé. É lá que nós encontramos a racionalidade cristã, que está tradicionalmente e canonicamente localizada. Então, diferente da racionalidade moderna, ou de uma racionalidade hipermoderna que se baseia numa tentativa de imposição subjetiva sobre o mundo, a fé cristã, como nós já vimos, conhece e reconhece a condição do ser, a condição das coisas que foram criadas como dada, e dada pela palavra de Deus. Deus criou pelo verbo, Deus criou pelo discurso. Para ser mais preciso, dentro da tradição bíblica, os termos vão até variar. Por exemplo, num primeiro momento, está claro lá em Gênesis que Deus criou pela palavra. Depois, essa palavra vai ser associada na tradição da sabedoria bíblica, particularmente no livro de Provérbios, com a própria sabedoria. A sabedoria é a palavra é a sabedoria, a palavra de Deus, né? O discurso divino que criou. Mais para frente, na tradição de Israel, particularmente no período aí dos livros de sabedoria deuterocanônicos, eclesiásticos, sabedoria de Salomão, que são as obras não canônicas, né, que estão aí no período interbíblico, mas que têm importância histórica fundamental, vão fundir lei, associar lei com sabedoria e palavra. Vão ser tratados basicamente como sinônimos. Então pensa assim, pensa que na cosmovisão cristã, ou judaico-cristã, é o discurso divino que sustenta a realidade. É a lei de Deus, o decreto. Lembra de Deus como rei, regendo o mundo e a realidade? É por esse meio que Deus mantém o mundo funcionando e é por esse meio que Deus sustenta toda a realidade como nós a conhecemos. Bom, eu vou mostrar aqui para vocês um trecho dessa introdução que eu acho que é importante para a gente ler junto aqui, pelo menos caminhar junto dele. É o seguinte, enquanto o Ocidente dá ênfase ao conhecimento enquanto saberes que estão a serviço do controle da realidade, o mundo bíblico procura conhecer ou para uma vida sábia. A sabedoria não apenas criou e sustenta a realidade. Aprendizes também podem ser formados, olha que legal, nela de modo a viver uma vida virtuosa. A ideia aqui é o quê? É ocorrer uma compatibilidade entre a existência e realidade, a existência humana e a realidade criada de acordo com a vontade de Deus. De novo,
sendo Deus a origem e a fonte de tudo que existe, né? E o que é saber viver? Sabedoria é isso, é saber viver. Né? A ideia é que, na medida que esses aprendizes fossem formados na sabedoria, para evitar aquela ruptura moderna lá que o T.S. Eliot poetiza, né? Eles precisam ser formados numa vida virtuosa para que sejam livres e bem-aventurados diante de Deus. Lembrando que liberdade aqui é liberdade nos termos da ordem da realidade que Deus trouxe, né? A partir dos critérios que Deus oferece da sua autorrevelação. Então a sabedoria equipa o ser humano para navegar na realidade como ela foi dada e estruturada por Deus. Isso não é extraordinário? Então, para a gente conseguir navegar nisso, a gente precisa entrar finalmente na Bíblia hebraica e explorar na Bíblia hebraica, né, por onde que a sabedoria caminha. Tá? Então, eu quero lembrar você que, de acordo com o senso comum, a sabedoria sempre foi tratada como uma ideia de conhecimento enciclopédico. Não é incomum a gente ouvir as pessoas dizendo assim, ah, fulano de tal é muito sábio. E geralmente essa expressão está associada a conhecimento. Sabedoria, gente, é muito diferente de simples conhecimento. Apesar de que o conhecimento está a serviço da sabedoria. Mas é apenas um componente. Tá? É apenas um componente dentro de vários componentes que formam o que a gente chama de sabedoria. Muito da sabedoria que nós conhecemos no Ocidente também é oriunda aí do mundo greco-romano, particularmente do mundo helênico, né? Por causa da filosofia grega. O próprio termo filosofia quer dizer amigo da sabedoria. Entre os gregos havia uma discussão muito grande e até uma divisão entre razão prática e razão teórica. Né? Em termos bíblicos, essa divisão simplesmente ela não existe, ela é artificial. Tá? Porque a racionalidade sempre tem implicações existenciais. Então ela não tem, por exemplo, uma abstração, um campo abstrato desconectado do mundo. Tá? A sabedoria, ela, inclusive, é importante por isso, porque ela supera esse velho problema e essa velha tensão no Ocidente entre teoria e prática, porque teoria e prática estão completamente intrincados, conectados no mundo da sabedoria. Então, os filósofos clássicos, tá, gente, legaram ao Ocidente a ideia de sabedoria como uma espécie de ciência, uma espécie de engajamento de pessoas que amam a sabedoria, mas não necessariamente são pessoas preocupadas a viverem de fato de forma sábia. Então, a sabedoria, ela não era entendida de forma homogênea entre os gregos, é fato, tá? Mas a gente precisa avançar um pouco mais sobre o que a gente está pensando sobre sabedoria nos limites do cânon bíblico.